Diz o seguinte: não temas essas coisas, que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Hoje nós estamos vivendo um evangelho muito light, né? Um evangelho muito tranquilo, né? Um evangelho que, se é pregado uma palavra de confronto, a gente muda de igreja, porque a gente não aceita se não for um evangelho leve, light e que se enquadre naquilo que a gente quer que se enquadre. Só que a gente precisa entender que Apocalipse não foi escrito à toa. E quando Jesus fala também dos sinais dos fins dos tempos, e tantas outras passagens que diz para onde a igreja está caminhando, a gente precisa entender que nada disso foi escrito à toa. Isso foi escrito com um único fim, para que a gente entenda, aprenda e se prepare, porque a igreja vai passar por uma tribulação, por uma grande tribulação, haverá um reinado de um anticristo na terra. E como nós vamos ficar se nós não estamos nos preparando? Porque se Jesus for voltar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui uma semana, daqui um dia, daqui 30 segundos, a gente precisa estar preparado. Só que como que a gente vai se preparar se a gente só quer palavra que conforte a nós, que amassageie o nosso ego? Palavras que confrontam, a gente não aceita. Igrejas que confrontam o pecado, que fala que morar junto é pecado, que adulterar é pecado, que mentir é pecado, e que tudo isso nos afasta de Deus e muito mais, porque a lista é extensa, a gente não aceita, porque a gente não quer ser confrontado. A gente só vai parar em um lugar desse jeito, e não é no céu. Então a gente precisa entender que vai chegar um tempo que não vai ser só uma palavra pregada que confronta o pecado, mas vai ser um momento que não vai ter nem a Bíblia para ser pregada, de tão forte que será a perseguição. Então a gente precisa entender que a igreja está caminhando para um tempo difícil. E a gente precisa entender e se preparar, e preparar os nossos filhos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus disse que nem ele, naquele momento, respondendo como homem, sabia qual era o momento, mas que só Deus, o Pai. Então, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade é estarmos preparados. Jesus ele disse que se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ia estar preparado, né? Então, a gente não sabe que hora que Jesus vai vir. A nossa responsabilidade é estarmos preparados para para sermos achados justos diante de Deus através do sangue de Jesus, porque é só o sangue de Jesus que nos dá essa possibilidade e nada mais. E só existe um meio de chegar a Deus. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus a não ser por ele. Então não adianta a gente ficar procurando atalho, ficar procurando uma igreja que amassageie nosso ego, ficar procurando palavras que dá tapinha nas costas, ficar procurando o evangelho de prosperidade, porque o fim é um só. E não adianta, não vai ter para onde correr. E a gente precisa entender que para Jesus também não foi fácil. Você não quer ser cristão porque você acha que é difícil demais abrir mão do seu pecado, mas você acha que foi fácil demais para Jesus ser crucificado? Levar inúmeras chibatadas? Receber uma coroa de espinho? Beber vinagre? Carregar uma cruz pesada? Foi fácil para ele. E tudo por nós, né? Mas é demais. É demais abrir mão do pecado. É demais parar de beber. É demais fazer um casamento certo diante de Deus. É demais parar de usar o que não deve. É demais parar de ver vídeos indevidos. É demais. Mas seria muito pior se você tivesse que passar o que Jesus passou. E ele pagou o preço. Ele pagou o que nós deveríamos pagar. A nossa responsabilidade é só viver aquilo que ele determina através da sua palavra. Que Deus te abençoe.